Graça e paz, irmãos. Amém? Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro dos Salmos, Salmos 126. Este será o nosso texto dessa noite. E vamos continuar, não é? Nossa série de mensagens desse mês, falando sobre perseverança. Salmo 126, um salmo pequeno, e diz assim o texto sagrado: Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ela é viva e ela tem o poder de falar aos nossos corações, às nossas vidas. Neste momento, Senhor Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e que o Senhor use, Pai, a minha vida para falar ao Teu povo, para falar à Tua igreja, para falar a todos aqueles que nesse momento acompanham essa celebração. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Quero refletir com os irmãos nessa noite acerca da perseverança do povo de Deus num período muito difícil, num período realmente desafiador. O Salmo 126, ele faz referência a esse período como sendo a volta do exílio da Babilônia. E o exílio babilônico, ele representou um marco na história do antigo Israel. E se você quiser saber um pouco mais sobre este fato, sobre essa história, é só depois você ler a narrativa que se encontra no livro de Esdras. Então você pode abrir lá e depois você vai poder ler e vai saber tudo detalhadamente como tudo aconteceu. Mas é esse contexto, mas é justamente esse contexto de exílio que nos ajuda nessa noite a entender o Salmo e as aflições, não é, descritas também pelo salmista. E é interessante que o salmista ele faz uma leitura dessa situação de exílio e aplica o seu significado ao alívio de qualquer situação, de qualquer aflição que os seus filhos enfrentem ou venham a enfrentar no decorrer da vida, no decorrer da caminhada. E como todos nós somos conhecedores do texto sagrado, nós sabemos que a poesia, ela é uma marca do livro dos Salmos, não é? E de forma então muito poética, o salmista ele nos ensina primeiro a perseverar é lembrar dos feitos grandiosos de Deus, é lembrar das maravilhas do nosso Deus. Os versos de 1 a 3 eu sei que eu já li, mas eu quero ler novamente com os irmãos, que diz assim: Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então essa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Sabe, irmãos, o poeta ele olha para o seu presente e talvez ele se aflinja, e talvez em algum momento ele possa até mesmo se desesperar, mas com essa realidade tão difícil que eles estavam enfrentando do exílio. O poeta, ele olha
para o seu presente e talvez ele se aflinja com a realidade na qual ele está inserido. E no verso 4 ele chega a pedir ao Senhor: restaura-nos. Mas o fato é que o salmista, ele não fica preso, ele não fica algemado à sua tristeza, ele não fica algemado aos seus problemas, ele não fica algemado à sua murmuração. Ele tem a coragem de olhar para o passado do seu povo, e é justamente quando ele para e faz isso, ele encontra forças e alegrias diante do que Deus já havia realizado, diante do que Deus já havia feito por aquele povo. E grandiosas coisas fez o Senhor por aquele povo. Grandiosas coisas faz e fez o Senhor por nós, por cada um de nós. Foi o próprio Deus, foi o Senhor quem os trouxe de volta do cativeiro. E ele diz que a libertação, ela foi tão esperada por aquelas pessoas, tão desejada, e pela mão de Deus, eles foram completamente libertos. Agora entenda, meus irmãos, que a libertação, ela não dependeu das ações daquelas pessoas. A libertação, ela dependeu da providência divina, da provisão de Deus. Por isso ele diz que pareceu um sonho. Os irmãos conseguem perceber e entender o movimento e o trabalhar de Deus? Sabe, irmãos, perseverança é ter na memória que nós fomos libertos pelo nosso Deus, que nós somos salvos, que nós somos curados pelo nosso Deus. Precisamos ter na memória os grandes feitos de Deus, para que as aflições, para que os desafios, os problemas, não ocupem o lugar da perseverança a Deus em nossas vidas. Muitas vezes a frustração por aquilo que não alcançamos, começa então a ocupar o lugar da gratidão pelas bênçãos e pelas vitórias que Deus tem nos dado. Se pararmos agora e começarmos a olhar para trás, vamos identificar de forma muito fácil, de forma clara, o agir de Deus nas nossas vidas, a vitória que Deus tem nos dado no decorrer da nossa caminhada. E muitas vezes deixamos de olhar para a direção correta e começamos a olhar somente no que é ruim, somente nos problemas. E isso é muito perigoso para a nossa perseverança na vida, na nossa caminhada. Jeremias, no meio da sua aflição, no meio do seu desespero, ele declara lá em Lamentações, capítulo 3, verso 21, todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Em outra tradução mais conhecida, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O salmista, ele tem o privilégio de ainda sonhar. E ele sonha porque ele confia que o mesmo Deus que foi o libertador do povo e os trouxe de volta para casa, é o Deus que está ouvindo as suas orações, é o Deus que está ouvindo as suas súplicas. Por isso, não se esqueça, olhe na direção certa, olhe na direção de Cristo. Perseverar é lembrar dos feitos grandiosos de Deus em nossas vidas. Mas o salmista ainda nos ensina que perseverança é depender de uma vida de oração. Veja só o que diz o verso 4 do Salmo 126. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Após trazer à memória, se alegrar,
agradecer por tudo quanto Deus já havia feito. O salmista então, ele pede restauração. O salmista, ele tem a atitude e a coragem de chegar diante de Deus e falar da sua necessidade, e dizer a Deus o que se passava em sua alma, em seu coração. Ele chega diante de Deus e pede a sua necessidade. Então, somente porque ele crê que Deus, o Deus que agiu no passado, agirá também em sua vida, agirá no presente. Por isso ele clama para que Deus faça de novo o que ele havia feito no passado. O pedido é: libertar de novo, Senhor. Liberta de novo, Senhor. Restaura de novo, Senhor. Traz cura de novo, Senhor. É um pedido perseverante. E a perseverança, meus irmãos, ela é alimentada por uma vida de oração, por uma vida de compromisso e de relacionamento íntegro e verdadeiro com o Senhor. Já é hora de pedir a Deus: Senhor, restaura-nos. E querem saber, irmãos, não é qualquer um que tem condições de declarar isso diante de Deus e dizer: Senhor, restaura-nos. Terá coragem de dizer isso ao Senhor, porque isso implica em muitas mudanças. Mudanças de pensamento, mudanças de comportamento, mudanças de atitude. A palavra de Deus, ela nos desafia a clamar ao Senhor: restaura-nos, as nossas forças, a nossa saúde, a nossa dignidade, a nossa honestidade, o nosso caráter, a nossa conduta, a nossa coragem. Precisamos clamar e pedir ao Senhor que Ele nos restaure. Essa oração é a oração de quem realmente se volta para Deus. É a oração de quem se coloca diante de Deus. É a oração de quem estava preso, exilado, e foi liberto pelo poder que há no nome do nosso Deus, pelo poder que há no nome de Jesus. Precisamos orar ao Senhor e clamar que Ele nos restaure. Precisamos orar ao Senhor e colocar as nossas vidas, os nossos desafios, e dizer: Senhor, restaura-nos. Essa oração é a oração de quem confia na libertação de Deus. É a oração de quem reconhece que precisa de Deus. É a oração de quem sabe que é pecador, que é limitado, que sabe que em algum momento vai tropeçar, vai cair, reconhece as suas limitações. É a oração de quem verdadeiramente quer a mudança do Espírito Santo de Deus em sua vida. E sabe, irmãos, inúmeros são os salmos que falam acerca do valor da oração, intimamente ligado à perseverança. O Salmo 86, ele mostra essa dependência do salmista. E no verso 6 do Salmo 86, ele diz assim: Senhor, escuta a minha oração, Senhor, atenta para a minha súplica. Mas além de lembrar dos grandes feitos de Deus e se dedicar a uma vida de oração, o salmista também nos ensina que ainda é preciso dar um outro passo para manter viva a perseverança. E o salmista nos ensina que nós precisamos semear. É isso mesmo, precisamos semear. Mesmo chorando, vamos semear. Os versos 5 e 6, eles dizem assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão.
Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Semear com lágrimas nos olhos é um desafio a todos nós. Semear com lágrimas nos olhos é verdadeiramente semear. Semear muitas vezes desacreditado na colheita. Estar ali plantando, colocando a sua força, sem mesmo saber se aquilo vai vingar, sem mesmo saber se haverá colheita. Semear com lágrimas é semear sem mesmo ter condições de ver a colheita, é semear pela fé. E precisamos, meus irmãos, reconhecer que semear com lágrimas é muito difícil, porque muitas vezes estamos feridos, machucados, sofrendo, e é muito desgastante, é muito cansativo. Mas sabe, irmãos, a vida, ela é feita de vários processos, e infelizmente precisamos muitas vezes passar por situações que envolvem as lágrimas, que envolvem o choro. Por isso, escute o que eu vou lhe dizer. A semeadura primeiro precisamos plantar, primeiro precisamos semear, e somente depois iremos colher. E todo esse processo, ele precisa ser respeitado, por mais difícil que ele seja, por mais custoso que ele seja, ele precisa ser respeitado. Primeiro plantamos, semeamos e depois colhemos. E o pior é que não tem como inverter essa ordem, não tem como. Primeiro é semear e depois é colher. E que bom seria se pudéssemos inverter esse processo, não é, irmãos? Que bom seria. Mas infelizmente não é assim que funciona. Infelizmente não é esta a ordem. Primeiro a semeadura, depois a colheita. Ninguém consegue colher nada na vida sem antes plantar, sem antes semear. Às vezes a gente vê ainda as crianças, os adolescentes, ali com tantos sonhos, com tantos planos, não é? E pensando que eles vão colher antes de plantar, e temos que sentar e conversar, e jogar a real e dizer: olha, você não vai conseguir nada disso se você não plantar, se você não lutar por isso, se você não batalhar por isso. Semeando e chorando é semear sem saber quando vai colher. Semear com lágrimas é semear talvez aquilo que seja urgente para você hoje, mas que ainda se faz necessário parar e esperar até a hora da colheita. Isto também faz parte do processo. Esperar o agir de Deus, esperar a resposta de Deus, é viver a necessidade hoje para ter o amanhã. E diante desses processos que muitas vezes a vida nos apresenta, o que nós precisamos fazer de verdade é descansar nos braços do nosso Deus, é descansar na presença de Deus, é acordar muitas vezes ali de madrugada, e acordamos muitas vezes contra a nossa vontade, de repente para trabalhar, queremos ali estar com a família, dedicar aquele tempo, mas não podemos. Precisamos acordar ali na madrugada para estudar, para trabalhar, para preparar o alimento, para cuidar dos nossos filhos.
Acordamos de madrugada, muitas vezes, mesmo sem querer, para orar ao Senhor, colocar diante dEle as nossas queixas, os nossos desafios. Acordamos de madrugada onde ninguém nos vê, somente o Senhor. Ver o nosso choro, a nossa dor, o nosso sofrimento. Semear é saber que a vida é feita de muito esforço. Semear com lágrimas é acreditar que um dia o seu esforço será reconhecido. Não sabemos quando, mas um dia ele será reconhecido. No tempo de Deus, no tempo do Senhor. E somente os perseverantes de verdade vão conseguir entender estes processos que passamos em nossa vida. Semear com lágrimas é para quem sabe que a vida é feita de lágrimas e de sorrisos, de sonhos, de frustrações, de sombra, de luz, de vales, de montanhas, de medo, de paz, de derrotas, de vitórias, e que seja qual for a realidade, Deus sempre estará presente nas nossas vidas. Deus sempre estará presente em nossa caminhada. Irmãos, isso é bíblico. Ninguém colherá se não plantar. Mas existe uma diferença na vida do semeador que semeia dependente de Deus, na dependência do Senhor. E o profeta Isaías, ele fala lá no capítulo 64, no verso 4, ele diz assim: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Sejam perseverantes, porque o eterno Deus trabalha para o bem daqueles que nele esperam. Tiago também no capítulo 5, no verso 7, ele diz assim: portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Semear com lágrimas é fazer o que precisa ser feito, com perseverança, e consagrar tudo o que você tem, tudo o que você é, consagrar tudo ao Senhor, colocar tudo diante do nosso Deus, e deixar que Ele nos dirija, e deixar que Ele nos governe. Eu quero caminhar para o fim, eu quero concluir desafiando todos nós que aqui estamos. Primeiro, precisamos lembrar de celebrar os feitos do Senhor. Precisamos lembrar de celebrar ao Senhor por todas as bênçãos e por todas as vitórias que Ele tem nos concedido. Trazer à memória as grandes vitórias que Ele já lhe concedeu, que Ele já concedeu a cada um de nós. Não esqueça de nenhuma delas. Isso é essencial para o servo perseverante. Não deixe as memórias e as vitórias serem apagadas da sua vida. É isso que nos traz perseverança para viver. Seja qual for a vitória, seja ela material, emocional, espiritual, se é vitória, celebre ao Senhor. Agradeça ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito. Quero concluir também lhe dizendo: seja firme na vida de oração. Não negocie isso em momento algum. Não negocie isso com absolutamente ninguém. A vida de oração muda a nossa visão acerca da vida. Só em oração é possível viver a perseverança. Somente em oração. E por último e terceiro, vamos semear. Mesmo que seja com lágrimas, mesmo que seja com dor, mesmo que seja com muitas dificuldades,
precisamos e somos desafiados hoje a semear. Deus, Ele não está cego. Deus, Ele tem visto tudo, absolutamente tudo, que tem passado na sua vida. Ele tem visto tudo o que você está vivendo. E Ele, como bem diz o texto sagrado, Ele trabalha para o bem daqueles que nele esperam. Por isso, espere no Senhor, creia, acredite, persevere. No tempo certo, todos nós, em algum determinado momento, nós colheremos e cantaremos para a glória de Deus o cântico da colheita. Amém?